Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 17, leitura da palavra de Deus para nós. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. João 17 é um texto precioso e poderoso da palavra de Deus, porque revela uma oração de Jesus. Geralmente, quando a gente fala das orações de Jesus, a gente lembra da oração conhecida como oração do Pai Nosso. Mas João 17 descreve uma oração inteira de Jesus, com todos os detalhes que estavam no coração dele diante do Pai, aqui já se aproximando muito do momento onde ele se entregaria. No capítulo 18, João vai descrever a prisão dele para ser crucificado. Então essa oração é chamada de oração sacerdotal de Jesus, uma intercessão de Jesus. Ela nos ensina fundamentos da oração, princípios de oração que são essenciais para que nós possamos desenvolver a nossa comunhão com Deus, para que nós possamos orar da maneira correta. A Bíblia diz que nós podemos orar mal,
Orar mal com a motivação de apenas satisfazer a nossa própria vontade, orar mal para, às vezes, alcançar apenas as nossas ambições, orar mal, orando contra a vontade de Deus. As orações dos profetas na Bíblia, dos homens de Deus na Bíblia, elas nos ensinam muito sobre o que eles criam, e por isso é importante estudá-las. Nada mais especial do que aprender com a oração de Jesus. João 17, eu quero tentar destacar pelo menos 7 princípios de oração que precisamos aprender. Primeiro, a oração precisa discernir o tempo. Nós precisamos ter discernimento do tempo que nós estamos, do momento, talvez dos processos de Deus na nossa vida. Jesus fala no versículo de número 1, Pai, é chegada a hora. Ele compreende que estava chegando a hora dele se entregar na cruz. Então essa oração é movida por um discernimento do momento, do tempo. Às vezes você está fazendo a oração certa no momento errado, ou a oração errada no momento certo. Nós precisamos discernir o que o Espírito Santo está nos indicando para orar nesse tempo. Estamos sendo provados? Oremos para que o Senhor nos dê maturidade, sabedoria. Estamos em momentos de, às vezes, escassez. Oremos para que a gente possa saber esperar, saber confiar. A oração precisa discernir o tempo. Que tempo estamos hoje? A nação, a nossa família, a igreja. E discernir o tempo vai ser como que uma graça que Deus vai nos dar para que a gente possa orar da maneira correta, de acordo com os propósitos dele. Segundo princípio que também deve dirigir a nossa vida de oração, é que a oração, ela deve ser sempre para a glória de Deus. Nós devemos sempre buscar a glória de Deus. O versículo 1, Jesus fala, glorifica o teu filho, para que o filho o glorifique. E aí no versículo de número 3, ou melhor, no versículo 4, Jesus fala, eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Uma boa maneira de avaliar as nossas orações é, estamos orando para a glória de Deus, ou para defender a nossa reputação, ou para que o nosso nome seja honrado, ou para satisfazer o nosso ego. A oração deve ser motivada pela glória de Deus. Sempre, as nossas decisões sempre devem trazer mais glórias para Deus. Às vezes nos humilhando, nos quebrantando, mas a glória de Deus precisa ser o nosso alvo sempre. E a gente glorifica a Deus, Jesus fala aí, realizando as obras que Ele nos deu para fazer. Versículo 4. Jesus diz, eu glorifiquei o Senhor na terra, realizando as obras que me deste para fazer. Nós não glorificamos a Deus fazendo tudo que vem, às vezes as pessoas nos pedem que a gente quer fazer, mas fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Às vezes a gente está fazendo muitas coisas, mas não fazemos o que Deus mandou a gente fazer. A gente glorifica a Deus obedecendo, amando. A gente glorifica a Deus assim. A nossa oração então deve buscar a glória de Deus, e a glória de Deus, ela é manifesta de maneira abundante, trazendo vida eterna às pessoas. Por isso que no versículo 2, Jesus fala que, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, Jesus sempre pregou a salvação, a vida eterna. E, em terceiro lugar, a nossa oração também, a gente precisa pautar, o terceiro princípio, nós precisamos orar para que as palavras de Deus, ou a palavra de Deus, esteja sendo transmitida para as pessoas. Nós precisamos orar para que as pessoas recebam a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus. Versículo 8, Jesus fala, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Nós precisamos orar então para que a palavra de Deus esteja sendo o nosso alimento, enraizando-se em nós, e que a palavra de Deus também possa cair no coração das pessoas e serem assimiladas, serem enraizadas. Orar para que a palavra de Deus se cumpra, para que a palavra de Deus seja semeada sobre as vidas. As nossas orações sempre devem buscar esses princípios: discernir a vontade de Deus, o tempo, glorificar a Deus
e orar para que a palavra de Deus possa estar se cumprindo, sendo recebida. Nós precisamos orar para que as pessoas que ouvem a palavra creiam nela, se rendam a ela, sejam transformados por essa palavra. Jesus o tempo todo diz isso aqui, que ele enviou a palavra e os discípulos guardaram. Quarto princípio de oração: as nossas orações precisam ser específicas. Nós precisamos aprender a orar de maneira específica. Conheço pessoas que oram muito, que elas têm tempo com Deus, creem, mas as orações são muito abrangentes, elas oram por tudo, por vários países, dão nomes, e só que elas não param para orar especificamente, para que, com discernimento do propósito, e isso, vamos dizer que, de alguma forma, enfraquece o potencial que nós poderíamos ter em nossas orações. Olha o que Jesus fala no versículo 9: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nesse momento dessa oração, Jesus está dizendo: eu agora estou orando pelos discípulos que o Senhor me deu. Então há momentos que nós temos que orar especificamente por situações, pedindo a Deus de maneira específica por soluções, por direções, por sabedoria, por pessoas específicas, nações específicas que o Senhor vai dar a cada um de nós para a gente orar. Situações no país, às vezes situações políticas, às vezes situações que envolvem autoridades nos âmbitos mais gerais, às vezes onde a gente trabalha. Deus vai nos dar direção para orarmos específico. Discernimento de orar específico é como se fosse uma mira espiritual, para que a gente possa orar com intensidade e muros serem quebrados e fortalezas serem desfeitas. Peça ao Espírito Santo. Jesus aqui ora específico, ele fala: eu nesse momento não estou orando pelo mundo todo, mas agora estou orando por aqueles que o Senhor me deu. E é interessante, logo depois Jesus fala: e eu também oro por aqueles que vão vir a crer através deles. Ou seja, Jesus orou por nós. Jesus orou por nós. Em quinto lugar, quinto princípio, nós precisamos orar para que o Senhor guarde o nosso coração, para que o Senhor nos guarde do mal, nos guarde do mundo. É muito significativo quando Jesus fala no versículo 11: já não estou no mundo, eles continuam no mundo. Pai, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. Amado, nós temos uma batalha espiritual, nós temos as influências deste mundo, nós precisamos aprender a orar para Jesus nos livrar do mal do nosso próprio coração enganoso, para que Ele possa nos dar sempre a percepção da vontade dEle e nos guardar. Na oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, Ele orou e Ele ensina a gente a falar o quê? Pai, livra-nos do mal, Teu é o reino, Teu é o poder, não nos deixe cair em tentação. Existe uma guerra que precisa ser discernida quando a gente ora. A oração é intimidade, é relacionamento, é encontro com Deus, é esse a sós com Deus. A oração é comunhão íntima com o Pai, mas a oração também é estar diante do Senhor, discernindo os males e orando para que Ele corte os laços do inimigo e do mundo contra o nosso próprio coração. Nós precisamos orar para que o Senhor nos guarde. E aí, em sexto lugar, sexto princípio de oração, nós precisamos orar pela nossa unidade, pela nossa comunhão. É muito forte, Jesus várias vezes vai falar isso aqui. Versículo 11, ele fala: guarda-os para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus fala aqui que ele protegeu os seus discípulos, apenas o Judas que se perdeu porque escolheu a sua própria vontade, vaidade. O versículo 13, Jesus fala: mas eu agora vou para junto de ti. E a oração de Jesus aqui se centraliza na unidade dos discípulos. No versículo de número 20, ele fala: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Todos que creem em Jesus, Jesus aqui estava orando por nós, por meio da palavra que nós cremos. No versículo 21, Jesus é específico, ele diz: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, eles estejam em nós. Jesus orava pela unidade da igreja. Será que nós oramos pela unidade da igreja, pelo nosso quebrantamento, para que a gente seja um como Ele e o Pai são um? E é interessante que toda vez que Jesus ora aqui, dizendo: Pai, os guarda do mundo, os guarda do mal e os faça um, é o que Jesus está mostrando aqui. O inimigo e o mundo vão conspirar para que a gente não tenha unidade.
A nossa carne não quer a nossa unidade, a nossa carne quer que a gente sobressaia, que nós tenhamos razão, que as nossas amarguras sejam justificadas, que nossos ressentimentos sejam às vezes disfarçados, e às vezes alguns até negam, mas estão feridos na alma. Amado, Jesus ora pela nossa unidade, não é porque Ele quer apenas que a gente conviva bem, Ele ora pela nossa unidade, porque a nossa unidade manifesta a glória de Deus, e os homens creem em Jesus ao ver a essência de Deus em nós, que é o amor. Versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, o mundo não te conheceu, eu te conheci, eles reconheceram que tu me enviaste. Aí no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Como que o amor de Deus então está em mim, permanece em mim? Conhecendo a Jesus mais e mais. Essa é a oração de Jesus no versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles. Se eu conheço a Deus e Jesus, e o conhecimento é progressivo, não é um conhecimento apenas teórico, se eu o conheço por me relacionar com Ele, e continuo conhecendo, o amor dele vai derreter o meu coração, vai cortar os laços de iniquidade, vai me fazer amar a sua igreja, amar os meus irmãos, amar os que me feriram, amar os meus inimigos. Por quê? Porque eu conheço a Deus. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mais um princípio de oração: Jesus ora pela nossa santificação. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos orar pela nossa santificação, pela santificação da nossa família, dos nossos irmãos. Santidade não é bom comportamento, todo mundo fazer o que é certinho. Santidade é fruto do Espírito, é a obra da purificação da palavra na nossa vida, nos limpando todos os dias das nossas tendências pecaminosas e daquilo que a carne, que nós lutamos contra ela constantemente, não venha a nos dominar, a nos governar. Então Jesus ora pela santificação. Nós precisamos orar para que a gente seja mais santo, cada dia mais. Santidade é se parecer com Jesus. Não é apenas, não faço isso de errado, faço tudo direitinho, eu nunca erro, eu sempre sou uma pessoa muito certinha. Não, isso é legalismo. E a Bíblia lá em Apocalipse diz que o santo deve se santificar mais. Eu vejo pessoas que oram, pessoas que jejuam, eu vejo pessoas às vezes em vigílias, mas às vezes as nossas orações não têm os princípios que Jesus deixa claro no capítulo 17. Então precisamos orar pela nossa santidade, pelo nosso amor, pela nossa unidade. E em último lugar, nós devemos orar para que a nossa alegria seja completa. Versículo 13, Jesus fala: eu vou para o Pai, e isto falo agora, enquanto estou com eles, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Sabe, amado, Jesus quer que a gente tenha a alegria dele, não é a alegria apenas dos nossos sentimentos estarem bem, da gente estar feliz, não é aquela felicidade aparente porque está tudo dando certo, mas é a alegria de Jesus em nós. Nós precisamos orar por essa alegria que é fruto do Espírito Santo, é a alegria da comunhão com Deus, da confiança em Deus, da dependência de Deus, da fé. É a alegria no meio das dificuldades, é a alegria que só a presença de Deus pode nos dar. Essa é a oração de Jesus por nós. Que o nome do Senhor seja glorificado e que nós possamos aprender todos os dias com o Espírito Santo como orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós e através de nós, que nós possamos orar para que o nome de Jesus seja glorificado. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor nos instrui, nos alimenta, nos fortalece, nos corrige. E nós oramos para que nessa manhã o Espírito do Senhor possa pavimentar o nosso coração com esses princípios, nos mostrando ainda mais como nós devemos orar. Levanta, Deus, uma geração de intercessores em nossa nação e nas nações
Que o Senhor tem a tua igreja nesse momento crescente. Levanta intercessores que não vão orar pelas causas próprias, que não vão orar apenas para serem vistos pelos homens, que não vão orar para satisfazer o seu ego ou ambições. Levanta os intercessores, Pai, que vão orar pelo que está no teu coração. A tua palavra diz que o Senhor procura aqueles que vão se colocar na brecha, que vão se colocar nos muros, até que as tuas promessas se cumpram. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a pedir, porque nós pedimos mal, muitas vezes, para esbanjar em nossos prazeres. Pai, purifica as nossas orações, purifica o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, dele procede a nossa oração. Purifica-nos, ensina-nos a orar, porque a oração guiada pelo Espírito Santo nos liberta, nos purifica, e antes de mudar qualquer pessoa, situação, circunstância, a oração muda o intercessor. Levanta-nos como intercessores, que vão buscar o Senhor de dia e de noite, que não se calarão até ver as tuas promessas se cumprir, que vão orar pela volta de Jesus, pela tua volta, Senhor, e orar para que as nações, o evangelho do reino seja conhecido em todas as nações, que vão orar pelas transformações pessoais em nosso caráter, em nossa comunhão, em nosso amor, e para que a gente possa sempre fazer o que o Senhor manda e glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos e te bendizemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.